18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6:01, boa noite pra vocês, 100,7 na sintonia certa, 18 horas no ar, Karime. É isso aí, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Um salve pra quem nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite, gente. Mix. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Dia da luta dos povos indígenas levanta debates sobre as questões dos povos originários no Brasil. Começou hoje as atividades da Operação Volta às Aulas do Instituto de Mobilidade Urbana. Campanha do Procon durante o Carnaval pretende alertar o consumidor sobre os preços no comércio de Manaus. O resultado da primeira reunião feita para regulamentar o serviço de transporte de passageiros por motociclistas aqui em Manaus. Essas e outras notícias, os destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Hoje é terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. E os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Tudo isso aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em hoje, 7 de fevereiro, é comemorado o Dia da Luta dos Povos Indígenas. A data foi criada em 2008 como forma de dar visibilidade aos debates sobre pautas importantes para a população dos povos originários, Karine. Pois é, Carlão, a data é uma homenagem ao Guarani Sapete Araju, guerreiro morto em 7 de fevereiro de 1756, durante a Batalha de Caiboaté, lá em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. E hoje, 7 de fevereiro de 2023, o dia é marcado com o protagonismo de lideranças indígenas. O novo Ministério dos Povos Originários é comandado por uma indígena, Sônia Guajajara. E a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, pela primeira vez tem como presidente uma liderança dos povos originários, a Joênia Wapichana. Karime, sem dúvida é um avanço, sim, nas políticas brasileiras que envolvem as questões indígenas, questões importantíssimas para o país. E para a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, há uma crise humanitária no Brasil. Ela citou como causas as invasões de territórios e o desmatamento, o garimpo ilegal e também a falta de assistência adequada em saúde e saneamento para os povos. Bom, lembrando, né, Carlão, que estamos justamente no meio da crise humanitária envolvendo o povo Yanomami. Afetados pela presença do garimpo ilegal e das suas terras, os indígenas enfrentam casos de desnutrição e doenças como malária e pneumonia, situação histórica que só piorou nos últimos 4 anos. Quando tomou posse na presidência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana prometeu reconstruir o órgão e ressaltou ainda o fato da FUNAI estar pela primeira vez na história sob o comando de indígenas. Ela também lembrou a luta dos povos originários e disse que todo esse caminho percorrido até hoje para chegar nesse momento foi longo e muito sofrido. E a repórter Odinê Araújo conta pra gente como a data foi lembrada aqui no Amazonas. Vamos conferir. O Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas é celebrado desde 2008. A data escolhida é uma homenagem ao Guarani Sapete Araju, um guerreiro morto no dia 7 de fevereiro de 1756, durante a histórica Batalha de Caiboaté, em São Gabriel, onde hoje é o Rio Grande do Sul. O motivo do conflito foi o Tratado de Madrid, que estabelecia novas fronteiras entre as colônias da Espanha e de Portugal. Com isso, a população que vivia na República Guarani teve que deixar a região. No conflito, morreram o guerreiro Cepé e outros 1.500 indígenas, mas o corpo do Guarani nunca foi encontrado. Com isso, acredita-se que ele se tornou um santo. Tanto que em 2017 o Vaticano autorizou o início do processo de canonização do indígena. A canonização de Sapete Araju está na fase de beatificação. Para Jussara Góes, coordenadora do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, a luta dos povos indígenas hoje ainda é a mesma, a defesa de suas terras. Pode-se dizer que a luta dos povos indígenas de hoje é a mesma luta que Sapete Araju e os diversos povos enfrentaram no passado. Uma luta contra a invasão de seus territórios, que hoje estão sendo invadidos por garimpeiros, fazendeiros, grileiros, mineradoras, dentre tantos outros. Invasão
Invasões essas que causam assassinatos, exploração sexual, trabalhos análogos à escravidão, doenças e mortes. Sem falar no prejuízo que essas invasões causam à natureza, né? Sua devastação, a poluição das águas e dos rios pelo mercúrio do garimpo ilegal e o desmatamento. Lutam ainda contra a desassistência do Estado no que diz respeito à promoção de políticas públicas voltadas aos indígenas. Já a professora Cláudia Baré reforça que a luta dos indígenas continua sendo por respeito aos direitos desses povos. O momento que a gente vive é um momento histórico para nós, povos indígenas, mas nem por isso a gente vai baixar a guarda, né? A gente tem que continuar, porque são mais de 500 anos, 522 anos, lutando contra os invasores, lutando literalmente, né, para que nós possamos ter a nossa vida, a nossa vida em paz, a nossa vida que incomoda tanta gente. Para nós, povos indígenas, nunca veio nada de mão beijada, tá? Nunca veio nada de graça ou porque fulano morre de amores pelos índios, pelos indígenas. O fruto que a gente colhe hoje é tudo um processo de luta, é um resultado de luta dos nossos ancestrais. Jussara Góes complementa que a data de hoje é para garantir direitos conquistados pela Constituição brasileira, mas que foram desrespeitados principalmente nos últimos 4 anos. A luta dos povos de hoje é pela demarcação e proteção de seus territórios e pela efetivação de seus direitos arduamente conquistados em 1988 com a Constituição Federal, que inclusive foram bastante ameaçados nos últimos 4 anos através de projetos de leis que visavam um genocídio indígena. Esses povos lutam pela garantia de direito a um atendimento de saúde diferenciado, uma educação escolar indígena específica de acordo com as línguas, crenças e tradições de cada povo, direito à consulta livre, prévia e informada sobre medidas legislativas e administrativas que afetem seus territórios. E a luta de hoje, assim como a luta de Sepete Araju, se dá com teimosia, resistência e esperança de que todas as injustiças de séculos sejam enfim reparadas. Por sua vez, Cláudia Baré reforça que o abandono aos Yanomami se estende a todas as etnias. Independente de etnia, nós todos somos indígenas, então quando afeta um, afeta a todos. Esses anos que se passaram, os nossos direitos foram tudo violados, foram invisibilizados e hoje a gente tem um pouco de esperança para que realmente os nossos direitos eles sejam vistos. A morte do guerreiro Cepé, quantos e quantos parentes indígenas nós já perdemos até hoje, por causa de quê? Por causa da cobiça, por causa da ambição do invasor. Uma exposição fotográfica alusiva ao Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas foi lançada hoje no Museu da Cidade, localizado na Praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de Manaus. São 41 imagens que revelam, destacam e valorizam a riqueza cultural e o dia a dia dos povos indígenas que moram nas áreas urbanas e rurais de Manaus. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h09, olha só, começou hoje as atividades da Operação Volta às Aulas do Instituto de Mobilidade Urbana. São mais de 200 agentes de trânsito atuando em todas as zonas da cidade, nas áreas próximas das principais escolas, onde o tráfego de veículos é mais intenso, Karine. Exato, Carlão. E equipes de educadores de trânsito estão abordando os motoristas e pedestres e orientando justamente sobre a importância do respeito às leis de trânsito, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana começou nesta terça-feira a Operação Volta às Aulas. A operação tem o objetivo de amenizar o trânsito de Manaus, onde circulam mais de 900 mil veículos nos horários de pico. A Operação Volta às Aulas veio para coibir irregularidades no trânsito, como estacionamento irregular, além de desenvolver ações educativas e operacionais, sinalizando e orientando.
ordenando e fiscalizando o trânsito nas proximidades das principais escolas aqui da capital. Logo nas primeiras horas da manhã de hoje, os agentes de trânsito iniciaram as abordagens nas proximidades da Escola Estadual Djalma Cunha Batista, na Avenida Rodrigo Otávio, em frente à Universidade Federal do Amazonas, na zona sul de Manaus. Segundo o diretor de Engenharia do Trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Haroldo Guedes, no local, equipes de educação abordaram condutores e pedestres sobre a importância do respeito às leis de trânsito. Aos pedestres é necessário lembrar sempre, ao atravessar a rua na faixa de pedestres, sinalize ao motorista. E o condutor, ao identificar uma faixa de pedestre, mesmo que ele não identifique essa mãozinha do pare, ele deve reduzir a velocidade. Porque ele pode atravessar um pedestre a qualquer momento despercebido. E por outro lado, o pedestre, ao atravessar, faça o sinal da vida. Coloque a mão, indique a sua travessia, espere a parada total dos veículos e aí sim atravesse com segurança. Essa é a orientação da Prefeitura Municipal de Manaus, através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que está trazendo esse trabalho para as escolas da cidade de Manaus. Só na rede pública de ensino, mais de 230 mil alunos voltaram às aulas nesta semana. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, em um mês de fevereiro começou e com ele a animação em ritmo de carnaval. O período promete, inclusive, movimentar a economia, o que é bom, né? Só que tem aí alguns detalhes, né, Karine? Ter cuidado na hora das compras e as fantasias, plumas e paetês tem que tomar cuidado porque alguns comerciantes podem aí elevar, aumentar e bastante o preço nessa, aproveitar aí a onda. É, para ganhar um din-din. Falam até que a Black Friday, né? É a alternativa do comércio para o carnaval. Bom, mas para garantir aí que o consumidor não seja lesado, o Procon Amazonas lança a campanha Com o Direito do Consumidor Não Se Brinca e destaca alguns desses direitos para quem vai curtir a folia. É preciso então ficar atento com os preços e o repórter André Meirelles traz mais detalhes sobre o assunto agora. Confira. O órgão de proteção e defesa aos direitos do consumidor orienta que o folião deve ficar atento na hora de comprar adereços, fantasia e ingressos e até na hora de viajar, para não ser enganado na hora da compra. Conforme o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, o folião deve ficar atento também a tudo que está sendo oferecido nos pacotes de festas, viagens e cancelamentos. Iniciaremos na próxima semana, dia 7, com uma campanha direcionada ao consumidor amazonense sob o título de Com o Direito do Consumidor Não Se Brinca. Vamos fazer cards digitais informando quais são esses direitos aos consumidores amazonenses, bem como também iremos realizar uma série de fiscalizações, blitz educativas em hotéis, em agências de turismo, nos portos, na rodoviária, nos aeroportos e em todo o sistema que é utilizado nesse período. Sem esquecer as lojas que comercializam itens carnavalescos e também o próprio sambódromo no dia do desfile das escolas de samba. Com a ação Com o Direito do Consumidor Não Se Brinca, o Procon orienta que ao comprar as fantasias e adereços de carnaval, o consumidor deve pesquisar os melhores preços e forma de pagamento, como é o caso de Leandra Correia, que é administradora de empresas. Em todo o período de carnaval, ela costuma pesquisar os preços dos produtos antes de curtir a folia. Para estar bem bonita nas famosas festinhas populares de carnaval, eu sempre vou no centro, visito todas as lojinhas, vejo o preço de tudo, vejo a questão de produtos com bastante brilho, purpurina, faço essa pesquisa de preço, sempre vejo novas tendências, adoro ver a alegria do povo, dos camelôs batendo palma, gritando, procuro confete, serpentina em tudo que é lugar, para fazer bonito nos bloquinhos da cidade. O Procon orienta ainda que é importante exigir a nota fiscal, pois o documento pode ser necessário para futuras reclamações. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas vamos falar sobre ações estratégicas e possibilidades de desenvolvimento para a Amazônia. É o nosso assunto em instantes. Mix. Olha, 6 horas e 15 minutos, você no melhor Mix do Brasil e os destaques dessa terça-feira. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã, quarta-feira. Tempo e temperatura e é com você, Karine Leão.
Previsão do tempo. Carlão, e segundo informações do Clima Tempo, amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado e, é claro, com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 97%. Mix. O inverno amazônico deixa Manaus em alerta em diversas áreas, principalmente na questão da infraestrutura, hein? Pois é, Carlão. Só nas últimas 2 semanas, a Secretaria Municipal de Infraestrutura começou a recuperação de mais de 60 redes de drenagem aqui em Manaus, como explica o repórter Rodrigo Soares. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia apontam que existe a probabilidade de chuvas no período até a próxima sexta-feira em Manaus. O inverno amazônico deixa Manaus em alerta em diversas áreas, como é o caso da infraestrutura. Os trabalhos são intensificados para amenizar os impactos negativos causados à rede de drenagem. Somente nas 2 últimas semanas, foram mais de 60 ações dessa natureza pelas equipes da Secretaria de Infraestrutura de Manaus, como explica o subsecretário de Serviços Básicos, Efraim Aragão. Iniciamos essa força-tarefa para minimizar os incidentes causados pelos rompimentos de tubulações antigas, durante as fortes chuvas, agravadas pelo grande número de construções irregulares e ligações clandestinas na tubulação da Prefeitura. A principal causa de tantos rompimentos de tubulações nesse curto período de tempo é a falta de manutenção nas redes de drenagem e o excesso de lixo jogados nas ruas. Estamos investindo no uso de tecnologias, materiais adequados e mais resistente a grande volume de água. É isso que vai solucionar nossos problemas. Só um trabalho de qualidade e duradouro. Estamos atuando em toda a cidade, seja em ações emergenciais ou programadas. Nosso compromisso é melhorar os sistemas de drenagem da nossa cidade. Na Avenida Rodrigo Otávio, na Zona Sul, uma obra emergencial segue até essa semana devido ao rompimento da tubulação ocasionado pela pressão das águas do Igarapé do 40. Um afundamento na via se formou, o que resultou em uma cratera. Uma linha de drenagem de 25 metros está sendo refeita. Já na Zona Norte, na Avenida A, no conjunto Oswaldo Frota, as equipes recuperam uma rede onde um afundamento parcial da via deixou os moradores em alerta. Atualmente, os 17 distritos de obras espalhados pela cidade trabalham para minimizar os impactos do inverno amazônico. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 18 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Daqui a pouco, no 18 horas, nós vamos saber aí como foi a primeira reunião feita pela Prefeitura de Manaus para regulamentar o serviço de transporte de passageiros por aplicativo de 2 rodas. Daqui a pouquinho o nosso assunto no 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Olha só, a Amazônia é um verdadeiro continente. São mais de 722 municípios espalhados por 8 estados e uma parte do Maranhão. São 6.700.000 quilômetros quadrados, que equivale a 59% do território brasileiro. É uma região gigante que, desde a Zona Franca de Manaus, na década de 60, não tem um plano de desenvolvimento econômico e social, hein, Karine? Exato, Carlão. Uma região onde moram mais de 30 milhões de brasileiros que vêm sendo ignorados pelo poder central, pelas autoridades de Brasília. Isso por falta de conhecimento, por falta de visão, por preconceitos e, sobretudo, por falta de vontade política. Muito bem, Karime. Então, essa história pode mudar com o novo governo recém-empossado que quer usar a região como moeda para se inserir nas relações mundiais com esse importante ativo que é a Amazônia. E para falar mais sobre a possibilidade, sobre as possibilidades de desenvolvimento para a Amazônia, vamos conversar agora com o pesquisador Adalberto Veríssimo, cofundador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, que é um dos principais centros de pesquisa e ação estratégica da região. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Tudo bem, prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso aqui da Rádio Mix Manaus. Então, é possível desenvolver a Amazônia de forma sustentável, isso levando em consideração que temos ecossistemas diferentes, vários, não é? E a população gigantesca convivendo com a maior floresta tropical do mundo. Qual é essa possibilidade? Temos várias análises sobre o assunto?
Olha, sim, é possível e desejável. Primeiro, a Amazônia é maior do que a Europa, né? E apesar de a gente ter a população que está em torno de 28 milhões, 30 milhões de pessoas, a Amazônia ainda é uma região pouco povoada, né? Então a gente não tem um problema de pressão demográfica. Então, primeiro, 76% das pessoas que estão na Amazônia moram em cidades. Então, uma agenda fundamental para a gente melhorar a economia da Amazônia, para conviver melhor com a floresta, é melhorar a vida das cidades, melhorar a mobilidade, né, os serviços de educação, saúde, aproveitar a juventude, né? A Amazônia é uma região muito jovem, diferente do resto do Brasil, mas a juventude da Amazônia, em Manaus, em Belém, nas grandes capitais, enfrenta um ambiente muito difícil de mercado de trabalho, né? Muito desalento entre os jovens, o famoso fenômeno do nem estudam nem trabalham, tem muitos jovens na Amazônia nessa situação. Então você tem que olhar para as cidades, é como se a solução da floresta passa pelas cidades. Parece algo não tão intuitivo, mas na verdade melhorar as cidades ajuda a melhorar a economia, retém mão de obra e, portanto, diminui a pressão na floresta. Então, eu acho que a primeira agenda é focar nas cidades. Tem 5 Amazônias, mas a gente precisa... Um ponto de partida é encarar as cidades e, talvez, para quem está fora da Amazônia, o conhecimento geral das pessoas fora do Brasil e no resto do Brasil é de que a Amazônia as pessoas moram nas regiões rurais, nas áreas florestais, e os dados mostram o contrário. A Amazônia está num processo de urbanização crescente, só que é uma urbanização de baixa qualidade, com muita violência, com muita ocupação e uma economia muito ainda precária. Ok, olha só, o senhor é um dos pesquisadores que desenvolveram o Plano Amazônia 2030. O que de concreto consiste esse plano? Olha, o plano, a gente vem trabalhando nesse tema, eu acho que tem 5 grandes oportunidades aí para a Amazônia, né, em termos econômicos. Primeiro, eu já acabei de falar sobre as cidades, e as cidades aqui, tem vários exemplos em cidades no mundo, em outros países, que conseguiram desenvolver economia, inclusive economia de serviços, né, que é importante. Para isso, por exemplo, é importante melhorar a internet na Amazônia. A internet é um instrumento no século XXI. Se você quiser melhorar a economia de um território, você precisa melhorar a internet. Você conecta. No momento que as pessoas da Amazônia tiverem conexão de internet melhor, a sua vida econômica melhora. Ela pode vender serviços e produtos para estar conectada no mundo digital, né? Então, acho que esse é um ponto importante. O segundo é quando a gente, além das cidades, você tem uma oportunidade muito, muito grande nas áreas que já foram desmatadas. Tem a área da Amazônia desmatada aí que é mais ou menos o tamanho do estado de Minas Gerais e São Paulo, já desmatado. O estado do Amazonas não é um estado que tem esse problema na mesma ordem de grandeza, e o caso do Pará e do Mato Grosso, mas essas áreas são muito pouco bem aproveitadas. Você tem uma produtividade muito baixa, então dá para produzir muito mais nessas áreas, dá para produzir mais soja, dá para produzir pecuária bovina, etc., sem desmatar novas áreas. Então você aproveitar aquilo que já foi desmatado e usar bem. A floresta tem um valor crescente. Uma terceira oportunidade, a primeira oportunidade é a cidade, né? A segunda oportunidade é melhorar a agropecuária. A Amazônia tem um potencial de mineração industrial. Estou falando de garimpo, estou falando de mineração industrial, bauxita, ferro. Hoje a gente já tem grandes operações aqui no Pará, exportação de minério, a gente precisa agregar valor a esse minério, né? Então, mineração é um ativo importante. Outro, obviamente, a floresta, carbono, serviços ambientais. O mundo inteiro depende, de certa forma, da Amazônia. Não tem solução para o clima se a gente não tiver a Amazônia de pé, e não tem a Amazônia de pé se a gente não melhorar a vida das pessoas da Amazônia. Então a gente precisa que a economia, que a floresta, essa conexão entre vida, da qualidade de vida e floresta precisa ser estabelecida. Então acho que tem um espaço enorme na área de carbono, que a gente chama do famoso mercado de carbono, e tem um espaço também muito grande para os produtos da floresta, né? Então acho que tem uma agenda, além, obviamente, de aproveitar melhor a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um exemplo positivo, de um lado, porque você tem ali um polo industrial, mas ele precisa passar por mudanças, e essas mudanças significam que a gente possa ter um polo industrial de Manaus mais conectado com a própria floresta, com o desenvolvimento da bioeconomia e com a capacidade de gerar mais emprego. O polo industrial de Manaus, ou a Zona Franca, já foi muito mais empregadora do que é hoje. Então você precisa dinamizar essa experiência, que tem aspectos muito positivos,
mas que também tem aspectos que precisam ser melhorados, e principalmente melhorar a qualidade do emprego. Então a Amazônia tem muitas oportunidades econômicas, né? E os estudos mostram exatamente quais são essas oportunidades e os passos que serão dados para que isso se traia do potencial para ser aquilo que vai ser realizado. Obviamente, quem vai realizar isso é o mercado e é o governo. As nossas sugestões vão dar um mapa do caminho, de como chegar lá. Agora, na sua análise, quais seriam as áreas mais fáceis, digamos assim, de serem desenvolvidas? Por exemplo, aqui no Amazonas, o maior estado da região, onde mais de 80% da floresta ainda está preservada. Olha, o primeiro ponto é melhorar, obviamente, o polo industrial de Manaus, que é importante. Então, pensar em novas indústrias, além das que já estão instaladas, e sobretudo conectar essas indústrias com o que a gente chama da bioeconomia. Então, acho que tem um espaço grande nesse momento em que o mundo está querendo uma nova parceria com a Amazônia. O segundo tem elementos muito importantes da chamada produção cultural. A economia hoje no mundo, ela passa pelo que a gente chama de uma economia com elementos criativos e de cultura que são capazes de trazer muita renda. Então você tem, dá um exemplo estranho, mas ninguém diria algum tempo atrás que a Coreia do Sul se transformasse numa potência cultural em que a gente assiste filmes na Netflix da Coreia, né? Porque a Coreia apostou na indústria cultural, na indústria do vídeo, do audiovisual, do cinema, da música, da dança, dos festivais, etc. Turismo, o estado do Amazonas é um estado com Rio Negro, um dos rios mais belos do planeta. Potencial de turismo que está sendo aproveitado, mas pode muito mais. Turismo de observação de nada na natureza, estão falando de pesca esportiva que já existe. O ecoturismo. Manaus é uma cidade que tem uma infraestrutura boa do ponto de vista de aeroportos, conectados relativamente perto da Europa e dos Estados Unidos. Você tem o turismo como uma atividade importante. A biodiversidade, né? De novo, a história do carbono que eu mencionei. Então, o estado do Amazonas, que tem uma população relativamente pequena para o tamanho do estado, como você mesmo falou, é o maior estado do Brasil. O Amazonas é quase do tamanho da Indonésia. A diferença é que a Indonésia tem 270 milhões de pessoas e o estado do Amazonas tem menos de 5 milhões. Então, tem oportunidades, né? Agora, a Amazônia vai precisar de investimento, vai precisar de transferência de dinheiro. A gente não tem dinheiro na Amazônia para fazer essa transição, para cumprir essa agenda. Então é dinheiro que precisa vir do resto do Brasil e principalmente de fora do Brasil, porque o Brasil não tem todo o dinheiro necessário para fazer para botar essa agenda de oportunidades na Amazônia. O senhor falou aí de áreas sensíveis, e nós sabemos que existem muitas áreas sensíveis aqui na Amazônia. É possível essas áreas sensíveis ainda gerar economia e prosperidade para os que vivem aqui? Sim, não, eu acho fundamental. Quer dizer, vamos imaginar, a gente não está falando existem muitas Amazônias, a gente está falando da Amazônia das cidades. Existe a Amazônia da floresta, existe a Amazônia que já desmatou bastante, portanto tem que se desenvolver uma economia nessas regiões também. Então você tem essas diferentes, e tem a Amazônia que a gente está chamando da Amazônia da confusão, que tem muita pressão agora de desmatamento. Então, em cada uma dessas Amazônias, as oportunidades são diferentes. A Amazônia tem as diferenças, e essas diferenças precisam ser levadas em consideração na hora de desenhar os planos de desenvolvimento para a região. Agora, a Amazônia, você vê aqui em Manaus, né? Em Belém é a mesma coisa. Qual é o patrimônio cultural que nós temos em Manaus? O Teatro Amazonas. Em Belém aqui o Teatro da Paz. Que são produtos de o quê? Do ciclo da borracha. O que é a borracha? Uma árvore da floresta. Um ciclo de uma árvore da floresta criou o melhor momento da vida econômica de Manaus. Manaus foi uma das cidades mais importantes do Brasil naquela época. Então eu acho que a história mostra que é possível desenvolver a Amazônia a partir da floresta e hoje eu diria também a partir das cidades, né? As duas coisas. Então a Amazônia dá para fazer uso econômico desde que respeitando a natureza. E é isso que deve ser feito e é essa oportunidade econômica que se apresenta. Certo. Agora, o senhor falou de várias iniciativas, de várias ações a serem adotadas. E o que falta para o governo federal adotar essas iniciativas para aí sim pensar novas alternativas para a região? Olha, quando a gente desenhou esse projeto, a gente chamou de 2030 exatamente porque nada é muito rápido no processo. Primeiro, tem um novo governo que acabou de chegar, né? E o governo atual
empossado há menos de um mês, está receptivo. Então, obviamente, o papel do governo federal é decisivo, porque é onde os recursos financeiros estão. E o Brasil está dialogando com a União Europeia, Estados Unidos, Japão, todos os países do mundo têm o interesse de que a Amazônia fique de pé, porque a Amazônia tem um papel chave no clima. Então eu acho que o futuro do desenvolvimento da Amazônia passa por um entendimento, uma agenda de desenvolvimento que saia da Amazônia, que os amazônidas sejam protagonistas dessa agenda, que digam o que é importante, quais são os investimentos importantes, é um pouco dessa nossa conversa aqui, as diferenças que tem dentro da Amazônia, a necessidade de investimento de longo prazo, porque as coisas não são imediatas. A gente está falando de várias soluções aqui, mas elas requerem um tempo, tem que treinar. Turismo, tem que treinar, tem que criar infraestrutura, tem que criar uma política de longo prazo, que vai além do que a gente está fazendo hoje. Então, eu acho que o primeiro papel, obviamente, aqui, nós somos um grupo de estudiosos, a gente não tem a caneta do governo na mão, né? Claro. Mas a gente, pela primeira vez, eu acho que a Amazônia constrói um projeto de desenvolvimento fundamentado na sua realidade, pragmático, que pode servir de base para esse novo ciclo, que a gente espera seja um ciclo muito melhor. A gente sabe que a Amazônia nos últimos 20 anos vem sofrendo bastante com o que eu chamo de tempestade perfeita de problemas. A gente tem pobreza, baixo desenvolvimento econômico e destruição de recursos naturais. Então a gente está mal nas três coisas. A Amazônia em geral está nas manchetes policiais, está nas manchetes negativas. A gente precisa tirar a Amazônia das páginas policiais e colocar a Amazônia na página econômica, na página da cultura, na página do desenvolvimento, na página que o mundo olha para a Amazônia como um lugar de oportunidade para investimento e tal. E as pessoas da Amazônia e os jovens da Amazônia ficam na Amazônia porque a Amazônia é uma terra de esperança e de realização. Então eu acho que essa é a agenda, quando a gente colocou o nome 2030, porque a gente já sabia que isso não é no estalar de dedo, mas isso precisa começar. Acho que tem várias coisas que estão acontecendo e o governo federal, o novo governo, se mostrou muito receptivo. A gente teve a oportunidade de já conversar com vários, não só o Ministério do Meio Ambiente, aqui estamos falando de indústria e comércio, BNDES, várias áreas, e a nossa contribuição ao longo desse ano vai ser de ajudar o governo a detalhar essas propostas, etc. E, obviamente, elas vão ser ainda discutidas com a região. Né? Falando aí em proposta, em situações importantes, nós temos a questão da reconstrução da BR-319. Eu gostaria de saber se faz parte desse plano aí, Amazônia 2030. Não, a BR-319, ela precisa, se ela for aproveitada, e tem discussões sobre isso, ela precisa ser precedida de um trabalho de ordenamento daquele território, senão o asfaltamento vai gerar desmatamento e ocupação predatória. Vai ser muito ruim para todos, inclusive para o estado do Amazonas. Então, o estado do Amazonas precisa se integrar, isso não tem dúvida. Melhorar a hidrovia e, eventualmente, a estrada ser colocada. Mas o projeto tem que ser acoplado a um processo de ocupação ordenada do território. A experiência na Amazônia de abertura de estrada sem planejamento tem sido desastrosa. Então, BR é bem-vinda, mas com pré-investimento, com planejamento, com regularização fundiária, com proteção da floresta. Agora, o Amazonas é um estado que tem grandes lacunas, deficiências, assim como o resto da Amazônia, de internet. Por exemplo, a experiência mais bem sucedida no mundo hoje de melhoria econômica aconteceu na África. E não foi por estrada, foi pela internet. Ou seja, a internet permitiu que a África, que estava fora do mercado bancário, fora do mercado, fosse integrada através da melhoria da internet. Então, eu acho que a gente precisa olhar não só estradas, mas olhar banda larga no estado do Amazonas, em todas as comunidades, em todos os municípios. Essa é a infraestrutura do século XXI. Levar a internet para todos os municípios do estado do Amazonas e para todas as comunidades. E é possível, tem tecnologia no mundo que coloca a internet nesse nível. Então, acho que essa é uma agenda absolutamente urgente, assim como a modernização do transporte fluvial, né? Tem havido algumas melhorias nos últimos anos, mas tem o transporte fluvial no resto do mundo avançou bastante. A gente tem a maior bacia, a maior rede de rios navegáveis do planeta, né? Então, a gente precisa ter estrada, rios, aproveitar os rios navegáveis e a internet. Tudo isso é no
infraestrutura econômica, essas 3 coisas. Eu chamaria muita atenção para a internet, para a banda larga. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no 18 Horas, aqui da Mix Manaus. Um prazer, contem sempre comigo. Valeu. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Agora são 6h35, Karine. Conversamos com o pesquisador Adalberto Veríssimo, cofundador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus realizou nesta segunda-feira a primeira reunião do grupo de trabalho que vai tratar da regulamentação do serviço de transporte de passageiros por aplicativos de 2 rodas. E na reunião foram discutidos pelo grupo de trabalhos integrado pela Casa Civil, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, além da ouvidoria geral, temas como segurança dos passageiros, pois a futura regulamentação que vai garantir o direito dos trabalhadores da área deve atender também à segurança, viu, Carlão? Karine, a ideia é criar um selo de legalidade que deve identificar os trabalhadores do transporte de passageiros. Um selo de legalidade por aplicativo de 2 rodas em Manaus para trazer aí mais segurança ao serviço. Para isso, vai começar a ser feito aí um levantamento de quantos atuam na área e vai começar a ser feito logo. Os detalhes nós vamos conferir agora com Odineia Araújo. A primeira reunião do grupo de trabalho criado para tratar sobre a regulamentação do transporte de passageiros por aplicativo em veículos de 2 rodas aconteceu ontem com a presença de representantes da Casa Civil da Prefeitura de Manaus, da Segurança Pública e Defesa Social, Ouvidoria Geral do Município e do IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. O objetivo é criar alternativas de trabalho para que esses profissionais possam atuar de forma legal e segura. Nessa primeira reunião ficou decidido que os trabalhadores serão ouvidos para que apresentem sugestões para disciplinar o transporte seguro a motociclistas e à população, como explica o diretor-presidente do IMU, Paulo Henrique Martins. Nós vamos fazer um diagnóstico, essa é a primeira etapa do trabalho, fazer um levantamento para saber quantas plataformas estão atuando, quantos mototaxistas por plataforma, vamos fazer uma convocação dessas plataformas, nós vamos conversar com os segmentos, com a categoria, com os mototaxistas, para que seja feito um amplo trabalho. Então a determinação do prefeito Davi é que esse trabalho seja célere, mas que ao mesmo tempo seja um trabalho bem elaborado, que a gente possa efetivamente atender aos anseios da sociedade, com um transporte de qualidade, com segurança, tanto para os transportadores como para aqueles que são transportados. Paralelo aos trabalhos do grupo, os motociclistas podem continuar atuando com atenção à documentação mínima necessária, que é a carteira de habilitação e o documento regular da moto. De acordo com o diretor-presidente do IMU, Paulo Henrique Martins, também ficou acertado que será feito uma espécie de censo para saber quantas pessoas trabalham no transporte de passageiros em moto. É preciso entender como está sendo feito, e para entender a gente precisa fazer o diagnóstico. E a gente só pode tomar qualquer medida de regulamentação quando a gente tem um conhecimento. Então essa é a primeira etapa, é conhecer profundamente esse segmento para a partir daí fazer as proposições que forem necessárias para que haja uma regulamentação do setor em havendo que tenha segurança das pessoas. Outra proposta levantada na reunião foi a criação de uma espécie de selo de legalidade para identificar o transporte legal e seguro de passageiros por motos, segundo Paulo Henrique Martins. E a gente quer criar um selo legalidade. A empresa, o aplicativo que se regularizar, a plataforma, a gente vai divulgar. Olha, essa plataforma é legal. É legal para o trabalhador, é legal para aquelas pessoas que estão sendo conduzidas. Eu acho que dessa forma a gente consegue avançar mais rápido. As plataformas que já prestam o serviço serão convocadas para que realizem a regularização dos seus prestadores de serviços. Depois, serão feitos estudos técnicos para definir que tipo de motocicleta será usada para que atenda de forma segura os passageiros.
Com lei específica, em breve, Manaus pode se tornar uma das primeiras cidades brasileiras a regulamentar o serviço de transporte de passageiros em moto. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Petrobras anunciou hoje diminuição do preço do diesel em 8,8% para as distribuidoras. E para falar mais sobre o assunto, sobre esse reajuste, vamos conversar agora com André Meirelles, que está aqui com a gente no estúdio da Mix no 18 horas. Então, André, o novo valor já começa a valer a partir de amanhã. E como é que vai impactar o consumidor aqui no Amazonas, já que temos a refinaria Reamo, a refinaria da Amazônia, hein? André Meirelles, boa noite. É isso mesmo, muito boa noite, Karine, boa noite, Carlão, todos também os nossos ouvintes que nos acompanham aqui. Após aí, né, esse anúncio que foi feito hoje pela Petrobras, a estatal aí acabou anunciando essa redução de 8,8%, como você disse, Karine, é aí 40 centavos a menos no bolso do consumidor brasileiro. Isso a gente fala agora de uma forma geral em todo o Brasil, porque aí passa para as refinarias o valor de R$ 4,50 até então, mas a partir de amanhã esse valor vai passar a valer R$ 4,10. E a expectativa aí é que esse valor possa chegar aí aos consumidores, né, o valor final. Nos últimos meses, o litro da gasolina e o álcool tem sofrido, inclusive, variações constantes, né? O diesel, porém, ele sofreu uma estagnação na tabela até aqui. Agora a gente vale ressaltar, lembrando que o Grupo Atem, ele concluiu aí a compra do Grupo Reman. Até então, né, Karine, Carlão, era conhecida como Reman, que era a refinaria de Manaus, mas aí após esse acordo, a conclusão da compra do Grupo Reman acabou mudando aí o nome para a distribuidora para a refinaria da Amazônia, e agora é conhecida como a Ream. E agora a Ream, que através da nova direção estabeleceu aí o critério de informar toda semana a tabela de ajustes de vendas de combustíveis e também os derivados de petróleo. Sendo assim, os ajustes anunciados toda quarta-feira entram em vigor no dia seguinte, ou seja, anunciado na quarta, já começa a valer aí a partir da quinta, segundo essa tabela. Ou seja, o reajuste de preços que é feito pela Petrobras no Brasil, no Amazonas é feito pela Ream, mas o grupo normalmente costuma aí, né, Karime, a acompanhar os reajustes da estatal. Para quem não sabe, a Ream é mais uma empresa do Grupo Atem que surge para elevar aí a eficiência e aumentar também a produtividade da refinaria aqui da cidade de Manaus, também de todo o estado do Amazonas. Houve então essa redução de 8,8%. Muitas das vezes a Petrobras acaba anunciando a redução do valor do preço e no dia seguinte os consumidores acabam não vendo muito a diferença, né? A gente fala dessa redução do valor do diesel, que é o diesel do tipo A, que foi reduzido aí, mas quando você acaba vendo aí a diminuição ou o reajuste, digamos assim, né? Porque pode ser a diminuição, né? Ou aumento. Continua tudo igual. Continua tudo igual. No dia seguinte, muitos dos condutores, aí, os consumidores acabam vendo ali que está o mesmo preço, mas é porque não é feito pela Petrobras aqui no estado do Amazonas e sim pela Ream, Karime. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigado, André, pelas informações. Agora são 6 horas e 43 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o estoque de leite humano da maternidade Moura Tapajós está crítico. E a direção da maternidade está pedindo doações para não deixar de abastecer os recém-nascidos que estão internados nas unidades de terapia intensiva, hein, Karine? Pois é, Carlão. Só no mês de janeiro deste ano, a maternidade teve uma queda de 72,8% nas doações em relação a janeiro de 2022. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora com Rodrigo Soares. O leite materno é um alimento completo para os bebês nos primeiros 6 meses de vida. E aqui em Manaus, o posto de coleta de leite humano da maternidade Moura Tapajós está com um estoque em nível preocupante. Também conhecido como Cantinho da Amamentação, o posto apresentou uma queda expressiva no número de doadoras nos últimos meses, em razão tanto das festas de fim de ano como das férias. A preocupação da Secretaria Municipal de Saúde, que gerencia a unidade, é não deixar de abastecer os recém-nascidos que estão na UTI da maternidade e que necessitam do leite materno. Cada 300 mililitros de leite sustentam em uma média um recém-nascido por dia.
Segundo a enfermeira Lilian Regina, responsável pelo cantinho da amamentação da maternidade, os estoques do banco de leite estão em situação preocupante. A Moura Tapajós está convocando as mães que têm excedente de leite, que estejam saudáveis, para ajudar na doação. O leite materno doado, ele é destinado para as crianças que estão internadas em UTI e UCI. A gente sabe que quando o nosso bebê não mama, a produção ela é menor, mas o estresse do seu bebê dentro da UTI é menor ainda essa produção. Então esses bebês eles precisam ser alimentados com leite de doação. Então a gente está convocando as mãezinhas que estejam com excedente, estejam com saúde, para que elas possam ajudar nessa doação. Caso você seja mãe e queira doar o seu leite, a maternidade disponibiliza a coleta domiciliar, que pode ser agendada pelo telefone 99240-8080, somente para mensagem de WhatsApp, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. A doação também pode ser realizada presencialmente na própria sede da maternidade Moura Tapajós, localizada na Avenida Brasil, bairro Compensa, todos os dias até às 5 horas da tarde. Todo o leite doado é analisado, pasteurizado e submetido a um rigoroso controle de qualidade antes de ser ofertado a uma criança. A amamentação é recomendada pelo Ministério da Saúde para crianças por 2 anos ou mais, sendo de maneira exclusiva até os 6 meses. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, cerca de 6 milhões de vidas são salvas todos os anos devido ao aumento das taxas de amamentação exclusiva até o 6º mês de vida. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas 47 minutos, você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques de hoje. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para hoje à noite com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 63% e 99%. Mix. E agora vamos conferir os bastidores da política local, da política amazonense com ela, Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, menina. Seja bem-vinda. Chega mais, então. A imprensa voltou a falar o nome do ex-deputado federal Bosco Saraiva para ser o novo titular da SUFRAMA. Viralizou hoje essa informação nas redes sociais, né? Mas é isso mesmo? Temos um nome finalmente? Cíntia, conta pra gente. Oi, Karime, Carlão e todo mundo que tá com a gente aí na 100.7. Pois é, o nome do ex-deputado Bosco Saraiva voltou a circular e ele voltou a dizer que permanece lá no ano sabático. Já tem mais de um mês que a superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, tá sem um titular definitivo. A gente conheceu o titular só ano passado, na gestão ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora na gestão Lula a gente não tem esse nome. Hoje quem tá à frente da superintendência é a servidora de carreira, Ana Souza. E, pois é, o Bosco Saraiva, como eu disse, ele é o nome que mais é dito ali, mas ele voltou a falar, falou comigo hoje e disse que, olha, ano sabático, já tinha dito, e é isso, a história é essa, não tem novidade por aqui, disse que não chegou convite, tô fora. Ou seja, ele não recebeu convite nenhum, ele tá lá no seu ano sabático e ninguém fez convite algum pra ele, é isso? É isso, e ano sabático, pra quem não sabe, é um ano que você tira de folga, um ano inteiro aí de folga, e é isso que o deputado está se dedicando hoje em dia. Karime, Carlão. Tem a história também do deputado federal Capitão Alberto, né, que é Alberto Neto, ele vai sair da Câmara dos Deputados para virar secretário no governo do Amazonas. É isso mesmo, Cíntia? Confere mais essa? Essa é outra história antiga que está se falando há um tempo, e só que dessa vez isso volta à tona, volta a circular na imprensa. Eu não consegui falar hoje com o deputado Capitão Alberto Neto, mas a gente já tinha conversado sobre isso outro dia, e ele me falou que aceitaria. Aí quando a gente fala na política assim, mas eu aceitaria, isso realmente é sinal suficiente para se falar o nome dele para uma secretaria. Quando ele fala, olha, não tal, mas eu aceitaria se o convite vier. Porque quem é que fala isso, gente? Assim, olha, então eu topo. Se vier, eu topo. Tô aqui disponível super. E aí, por consequência, se a gente tem
Alberto Neto vai para a Secretaria de Segurança Pública. Por consequência, a gente tem Alfredo Nascimento assumindo a vaga ali de deputado federal. E a gente precisa lembrar que o deputado Alberto Neto, ele tem muito essa bandeira aí da segurança pública, né? Essa seria a secretaria que ele assumiria, de segurança pública no estado. E ele também, com essa, se ele aceita, se ele ocupa esse lugar, ele acaba fortalecendo o nome dele aí, junto ao eleitor que ele tem, que é muito forte ali, bolsonarista, da direita, e que gosta dele, de vê-lo, né, tendo esse protagonismo na segurança. E isso faz ele pavimentar um caminho para ser aí um candidato forte na disputa para prefeito de Manaus em 2024. E existem, assim, outras pessoas querendo ocupar esse lugar de candidato da direita, candidato bolsonarista, porque em Manaus esse público ele é muito grande. Então, além do Alberto Neto, que pode vir a ser candidato a prefeito de Manaus, tem também ali o Coronel Menezes, que a gente sabe muito bem que na última eleição ele bateu na trave para entrar no Senado, ele quase foi senador, e agora posso contar uma história de bastidor, você que gosta de bastidor, Carlão? Conta. É que a assessoria dele chegou a chamar a imprensa para uma coletiva, porque ele estava à frente por muito tempo do senador Omar Aziz, enquanto estava tendo a apuração dos votos. Então a assessoria chamou para uma coletiva para fazer aquela comemoração, mas aí, quando se colheu ali os votos do interior, Omar Aziz vira essa história e aí passa a ser o senador, como a gente já sabe. Então, Cíntia, essa história é antiga. Muitos já dormiram, né, eleitos e acordaram não teve limpo. História, né? exato, né, Carlão? Que o político dormiu senador eleito e acordou suplente. Essas histórias aqui no estado são comuns. É porque a eleição só acaba quando termina realmente. Boa. Então você não pode dar esse tipo de mancada. Mas o Coronel Menezes, ele tem essa posição, ele ocupa esse lugar de candidato da direita ou candidato bolsonarista, e ele é um nome que, pelo menos hoje, se mantém ali forte para vir como um prefeito, né, candidato a prefeito de Manaus. Mas tem um novo nome nessa jogada. Agora, mais recentemente, a gente tem visto um senador que está tentando se aproximar aí desse público bolsonarista de direita, que é o senador Plínio Valério. Plínio foi o único senador aqui do Amazonas a votar no Rogério Marinho para presidente do Senado, e ele tem se posicionado dessa forma. Hoje, por exemplo, ele foi na penitenciária da Papuda e foi visitar lá os amazonenses que estão presos por conta do dia 8 de janeiro. E ele disse que são 7 presos do Amazonas, e ele disse que dá pena vê-los nessa situação. Ele não chegou a descrever muito qual foi a situação, mas a gente vê ali um esforço enorme para ele se manter aí bem com esse público. Karime, Carlão. Cíntia, a Câmara Municipal de Manaus definiu aí quem são os novos membros das comissões parlamentares. Então, com quem que vai ficar? Quem que ficam? Quais os nomes que ficam com as principais, Cíntia? A gente sabe? Sabe sim, hoje foi definido, né? E a gente vê que o prefeito Davi Almeida conseguiu se posicionar muito bem ali, porque o grupo que mais apoia ele, mais fiel a ele, tá aí nas principais comissões. Grupo esse que votou no Elan Alencar, que era o candidato a presidente da Câmara, mas quem venceu foi Caio André. E nós temos Gilmar Nascimento presidindo a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a comissão, ela é muito importante porque é por ela que passam todas as propostas. Então, qualquer proposta passa por lá, essa comissão vai dizer se é legal ou não é legal. Então, ela é uma porta aí que pode fechar ou abrir portas para que a proposta ande. A comissão manda, né? Comissão que manda. Então a gente tem ali Gilmar Nascimento e François Matos. François, para você ter uma ideia, é líder do prefeito. Então essa comissão, ela está completamente na mão do prefeito Davi Almeida. Uma outra comissão que importa é a Comissão de Finanças e Economia e Orçamento. Tem nomes grandes, né, as comissões. Então, essa ficou na mão de Marcel Alexandre, vereadores, né, Marcel Alexandre e Joel Silva, que também fazem parte aí desse grupo que é mais fiel ao prefeito de Manaus. E aí a gente pode falar, porque ontem nós falamos sobre o partido do prefeito, que ele conversa aí com a próprio Avante, que é o que ele já está, PP ou União Brasil. Na verdade, quem contou não foi nem o prefeito, foi o vice-prefeito, né? Foi o Rota. Foi o Rota. E aí o Jander Opa, tô muito louca, peraí. O Jander Lobato,
Neto, que é o vereador, ele assinou hoje a filiação dele para o PP. Ele está saindo do Avante para o PP. Tudo isso sob a bênção do prefeito Davi Almeida. Portanto, a gente vê uma proximidade aí entre Davi Almeida e o PP. E para finalizar, eu quero contar só que a bancada do Amazonas, ela ainda não definiu quem vai ser o líder da bancada, assim como a Suframa não definiu quem é que vai ser o titular, né? A Suframa não, na verdade o presidente Lula ali. Mas a bancada do Amazonas está mais fácil, porque eles marcaram uma reunião para agora sábado, na casa do senador Omar Aziz, aqui em Manaus, para tomar essa decisão, quem é que vai ficar. O Omar Aziz é o atual líder. E ele disse que está cansado, porque são quase 10 anos aí à frente e não é fácil ocupar esse lugar. Mas os deputados, enfim, eles falam que gostariam sim que permanecesse o Omar Aziz, porque a gente tem que lembrar que tem uma coisa super importante aí para enfrentar pela frente, que é a reforma tributária, da qual a Zona Franca de Manaus precisa sair, tudo bem, não beneficiada, mas o mínimo prejudicada possível. Agora, se não for ele, outro nome que estamos falando muito é do Sidney Leite, que é super, tem uma aliança muito forte com Omar Aziz. E essa reunião está marcada aí para o próximo sábado, é isso. A Zona Franca tem que sobreviver, pelo menos, né? De alguma forma, né, gente? Valeu. Tá ótimo, Cíntia, muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. 6h56, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta essa que é legal. Jovens talentos podem participar do programa Empreendedorismo da Jornada Amazônia, que é o Gênesis. As inscrições para o primeiro programa de 2023 abrem no próximo dia 13 de fevereiro. E o objetivo do programa Gênesis, Carlão, é promover negócios que apoiem a manutenção da floresta em pé, com foco no público acadêmico, estudantes e pesquisadores, como explica a repórter Nathalie Moraes. Serão abertos no próximo dia 13 de fevereiro as inscrições para o primeiro programa de 2023 da Jornada Amazônia, o Gênese, destinado a jovens talentos com o objetivo de despertá-los para o empreendedorismo. A Jornada Amazônia é uma plataforma de inovação que veio para promover negócios que apoiem a manutenção da floresta em pé. O programa Gênese pretende incentivar também pesquisa orientada para produtos e processos de impacto para a floresta. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site genese.jornadaamazônia.org.br até o dia 12 de março. A iniciativa é coordenada e executada pela CERT. Segundo a gerente do Centro de Economia Verde da Fundação CERT, Janice Rodrigues, podem participar jovens talentos residentes nos 9 estados da Amazônia Legal, que sejam maiores de 18 anos, estudantes do ensino médio ou técnico, graduandos ou pós-graduandos de instituições de ensino superior da região. Segundo Janice, a meta é alcançar 2.000 inscritos. O programa Gênese é um dos programas que fazem parte da iniciativa Jornada Amazônia, coordenada e executada pela Fundação CERT. É um programa gratuito que tem como objetivo despertar talentos empreendedores, atuando na base da geração de conhecimento e fortalecendo a cultura de inovação e empreendedorismo na Amazônia. Os únicos critérios de seleção para participar é ter maior de 18 anos e ser residente de um dos 9 estados da Amazônia Legal. O público geralmente são professores, estudantes de graduação, pós-graduandos, pesquisadores, empreendedores e curiosos que querem descobrir mais sobre inovação, bioeconomia e desenvolvimento de soluções que contribuam para a valorização da floresta em pé, tudo isso de uma forma prática e interativa. Uma vez inscritos, os jovens começam a fazer parte de uma comunidade de formação voltada a fortalecer a cultura de empreendedorismo de inovação de impacto. Nessa formação com duração estimada de 4 semanas e início previsto para o dia 20 de março, os jovens vão se ambientando com conteúdo sobre empreendedorismo, bioeconomia e inovação. Segundo Janice Rodrigues, a ideia é incentivar ideias que tragam novas soluções e que considerem oportunidades locais, demandas de mercado, além da sustentabilidade socioeconômica e ambiental da floresta amazônica. Ao final, os participantes de destaque são convidados para uma viagem de imersão para conhecer o ecossistema de inovação de Florianópolis com tudo pago. As inscrições elas abrem no dia 13 de fevereiro e vão até o dia 12 de março pela página do programa, que é genese.jornadaamazônia.org.br. Essa viagem para os jovens inscritos é fonte de inspiração na medida em que poderão conhecer casos de sucesso do programa. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Brasil celebra hoje o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. É uma homenagem ao guerreiro guarani Sepete Araju, morto em 7 de fevereiro de 1756, junto com mais 1.500 indígenas. O massacre foi na Batalha de Caiboaté, no Rio Grande do Sul. Eles lutaram para não ser expulsos da terra. Hoje, 267 anos depois, o Brasil ainda convive com o massacre de indígenas e pelo mesmo motivo. Quase nada foi aprendido. Centenas de anos se passaram e o país não conseguiu garantir aos indígenas os mais básicos dos direitos, a vida, a terra e a cultura. 18 horas. 7 em ponto, Karine, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.